E aí, pessoal, tudo certo? Aqui é o Next Stage Facts, e hoje eu quero levar vocês para um lugar que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Um mundo oculto, que funciona nas sombras, movido por orçamentos bilionários e mentes brilhantes, focado em um único objetivo, a supremacia militar. Estamos falando de tecnologias desenvolvidas em completo segredo, projetos tão avançados que parecem ter saído diretamente de um filme de ficção científica, mas a verdade é que eles são muito reais. Hoje, nós vamos abrir essa caixa preta e revelar as 10 tecnologias militares secretas mais impressionantes que, de alguma forma, vieram à tona. Preparem-se para conhecer armas invisíveis que desafiam a lógica, inteligências artificiais com uma precisão assustadora, sistemas de camuflagem óptica que fazem soldados desaparecerem e veículos que parecem quebrar as leis da física. Muitas dessas inovações só se tornam conhecidas publicamente por causa de vazamentos, documentos desclassificados depois de décadas ou quando um protótipo é acidentalmente visto. Elas são a vanguarda da engenharia bélica, criadas para dar uma vantagem tão esmagadora que o inimigo nem saberia o que o atingiu. Então, se acomode aí, porque a jornada que vamos fazer hoje vai além da sua imaginação. Vamos explorar o que acontece quando a criatividade humana é empurrada ao limite, sem restrições éticas ou financeiras, para criar a próxima geração de armamentos. O que vocês vão ver aqui pode mudar completamente a forma como vocês enxergam os conflitos modernos e o futuro da humanidade. Estão prontos para ter a mente explodida? Então, vamos nessa! Para começar a nossa lista, vamos falar de uma arma que pode vencer uma guerra inteira sem disparar uma única bala, sem derramar uma gota de sangue. Imaginem o seguinte cenário. Em um instante, todas as luzes de uma cidade se apagam, carros param no meio da rua, celulares morrem, hospitais ficam às escuras, e toda a infraestrutura de comunicação e energia de um país inteiro entra em colapso. Isso não é um roteiro de filme apocalíptico, é o efeito de uma arma de pulso eletromagnético, ou EMP. Por anos, essa tecnologia foi mais teórica, uma consequência de explosões nucleares. Mas o que os governos desenvolveram em segredo vai muito além. Estamos falando de dispositivos móveis, talvez montados em caminhões ou até mesmo em mísseis, capazes de gerar um pulso eletromagnético focado e devastador. O objetivo não é destruir prédios, mas fritar cada circuito eletrônico em um raio de quilômetros. Pensem no caos instantâneo que isso geraria. O sistema financeiro, a rede elétrica, os sistemas de defesa, tudo que depende de eletrônicos seria instantaneamente neutralizado. Seria como mandar uma nação inteira de volta para a Idade da Pedra em menos de um segundo. É a arma silenciosa definitiva, uma forma de paralisar completamente o inimigo antes que ele sequer tenha a chance de reagir. O desenvolvimento de EMPs não nucleares, conhecidos como E-bombs, é um dos segredos mais bem guardados das potências militares. A capacidade de desligar um adversário sem causar baixas civis diretas é estrategicamente muito atraente. No entanto, as consequências indiretas seriam catastróficas, levando a uma crise humanitária sem precedentes. A guerra do futuro pode não ser sobre bombas, mas sobre quem controla o interruptor de liga e desliga da civilização moderna. E essa tecnologia, que já existe e está sendo aperfeiçoada, é a prova disso. Se a velocidade é um fator decisivo na guerra, então o que eu vou mostrar agora redefine completamente o campo de batalha. Esqueçam os mísseis balísticos tradicionais, que seguem uma trajetória previsível. Estamos falando de mísseis hipersônicos, armas que viajam a velocidades acima de Mach 5, ou seja, 5 vezes a velocidade do som. Mas o que os torna verdadeiramente aterrorizantes não é apenas a velocidade, e sim a sua capacidade de manobrar de forma autônoma durante o voo.
É como tentar acertar uma bala de canhão que pode desviar de você no último segundo. Essas armas são lançadas como um foguete convencional, mas, ao atingir a alta atmosfera, liberam um veículo planador que viaja em uma trajetória imprevisível, mudando de direção e altitude constantemente. Para os sistemas de defesa atuais, que são projetados para interceptar objetos com rotas calculáveis, isso é um pesadelo. Um míssil hipersônico manobrável é praticamente impossível de ser abatido. Ele pode contornar radares, desviar de mísseis interceptadores e atingir seu alvo com uma precisão devastadora em questão de minutos, vindo de qualquer lugar do mundo. O desenvolvimento dessa tecnologia por países como Estados Unidos, Rússia e China está criando uma nova corrida armamentista, mudando drasticamente o equilíbrio geopolítico. A nação que dominar os mísseis hipersônicos terá a capacidade de realizar um primeiro ataque fulminante e indefensável contra qualquer adversário. Isso significa que o tempo de reação para uma decisão presidencial, em caso de ataque, cai de 30 minutos para talvez 5 ou 6. É uma arma que não apenas desafia a tecnologia de defesa, mas também a nossa capacidade humana de tomar decisões sob pressão extrema. Agora vamos para uma tecnologia que parece ter saído diretamente das páginas dos quadrinhos do Homem de Ferro. Por décadas, a ideia de um soldado vestindo uma armadura robótica que amplifica suas habilidades era pura fantasia. Mas hoje, essa fantasia está se tornando uma realidade nos laboratórios militares mais secretos do mundo. Estamos falando dos exoesqueletos militares, estruturas vestíveis projetadas para transformar um soldado comum em um super-soldado, aumentando drasticamente sua força, resistência e velocidade. Imagine um soldado capaz de carregar centenas de quilos de equipamento sem se cansar, correr por quilômetros sem perder o fôlego ou levantar objetos pesados que normalmente exigiriam várias pessoas. Isso é o que projetos como o Talos, dos Estados Unidos, e outros programas similares na Rússia e na China buscam alcançar. Esses trajes não são apenas sobre força bruta. Eles são plataformas integradas, equipadas com sensores avançados, sistemas de comunicação, blindagem aprimorada e até mesmo sistemas de monitoramento de sinais vitais, que podem administrar medicamentos automaticamente. O objetivo é criar um soldado mais letal, mais protegido e mais resiliente. Um soldado que pode operar por mais tempo e em condições mais extremas. Embora os protótipos ainda enfrentem desafios, como a duração da bateria e a agilidade, os avanços são assustadoramente rápidos. Estamos testemunhando o nascimento do ciborgue de combate, uma fusão entre homem e máquina que vai mudar para sempre a cara da infantaria. A guerra do futuro não será travada apenas com armas, mas com os próprios corpos dos soldados, aprimorados pela tecnologia. Número 7. Sistema de comunicação neural militar. Se as tecnologias anteriores já pareciam ficção, preparem-se, porque agora vamos entrar no campo da telepatia sintética. A comunicação no campo de batalha sempre foi um ponto fraco. Sinais podem ser interceptados, rádios podem falhar e comandos podem ser mal interpretados no calor do combate. Mas e se fosse possível eliminar tudo isso? E se uma equipe de soldados pudesse se comunicar instantaneamente, silenciosamente, apenas com o poder do pensamento? Essa é a promessa da interface cérebro-máquina, ou BCI, aplicada ao uso militar. Agências como a DARPA, o braço de pesquisa avançada do Pentágono, estão investindo pesado em projetos que buscam decodificar os sinais do cérebro. O objetivo é criar um sistema de comunicação neural onde os soldados, equipados com sensores especiais, poderiam transmitir informações complexas, como coordenadas, imagens visuais de ameaças ou comandos táticos, diretamente de cérebro para cérebro, sem dizer uma única palavra.
Isso criaria um nível de coordenação e velocidade de reação em uma equipe que é simplesmente impossível de alcançar com os métodos atuais. Mas a aplicação não para por aí. Essa tecnologia também permitiria o controle de equipamentos militares complexos, como drones, caças ou robôs, diretamente com o pensamento. Um piloto poderia se tornar a aeronave, controlando-a de forma muito mais intuitiva e rápida do que com joysticks e botões. Estamos falando de uma simbiose perfeita entre a mente humana e a máquina de guerra. As implicações éticas são gigantescas, mas a vantagem estratégica é inegável. A comunicação por pensamento não é mais coisa de filme de super-herói. É o próximo passo na evolução da guerra. Número 6. Projeto Aurora, a aeronave hipersônica secreta. Nos anais da aviação militar, existem lendas, projetos tão secretos que sua existência nunca foi oficialmente confirmada, mas as evidências são tão fortes que se tornam quase inegáveis. A mais famosa dessas lendas é o Projeto Aurora. Desde o final dos anos 80, surgem relatos e rumores sobre uma aeronave de reconhecimento hipersônica, um sucessor secreto do famoso avião espião SR-70 e um Blackbird. O Aurora seria um avião capaz de voar nas bordas do espaço a velocidades superiores a Mach 6, 6 vezes a velocidade do som. O que torna o Aurora tão fascinante é o mistério que o cerca. Testemunhas nos Estados Unidos e no Reino Unido relataram ter visto uma aeronave triangular voando em velocidades incríveis, deixando um rastro de fumaça em formato de rosquinhas numa corda, um sinal característico de um motor de detonação de pulso, uma tecnologia de propulsão exótica e extremamente avançada. Além da velocidade absurda, acredita-se que o Aurora possua tecnologias stealth de última geração, tornando-o praticamente invisível para qualquer radar existente. Se o Aurora realmente existe, ele daria aos Estados Unidos uma capacidade de espionagem global sem precedentes. Ele poderia decolar de uma base nos Estados Unidos, sobrevoar qualquer ponto do planeta para tirar fotos de altíssima resolução e voltar em questão de poucas horas, sem que o país-alvo sequer soubesse que foi espionado. Apesar das negativas do governo, registros orçamentários com buracos de bilhões de dólares e os avistamentos persistentes alimentam a teoria de que, em algum lugar, nas bases mais secretas, o futuro da aviação de espionagem já está voando há décadas, muito acima de nossas cabeças. Número 5. Robôs de infiltração biomiméticos. A espionagem é uma arte de sutileza, e a melhor espionagem é aquela que nunca é descoberta. Agora, imagine um espião que pode voar como um inseto, nadar como um peixe ou rastejar como uma cobra. Isso não é uma animação da Pixar. É o campo da robótica biomimética, onde engenheiros militares se inspiram na natureza para criar as ferramentas de infiltração mais discretas e eficientes já concebidas. Estamos falando de pequenos robôs disfarçados de animais, projetados para entrar em locais que seriam completamente inacessíveis para um ser humano ou um drone convencional. Pensem em um microdrone com a aparência e o padrão de voo de uma libélula, equipado com uma câmera de alta definição e um microfone, capaz de entrar em uma sala através de uma janela aberta para gravar uma reunião secreta. Ou um robô em forma de cobra, que pode deslizar por dutos de ventilação e por baixo de portas para mapear o interior de um prédio inimigo. Ou ainda um peixe-robô que pode patrulhar o fundo de um porto para detectar minas ou submarinos sem chamar nenhuma atenção. Essas máquinas são a vanguarda da coleta de informações. Elas combinam a genialidade de milhões de anos de evolução da natureza com a mais avançada tecnologia de miniaturização. Empresas como a Boston Dynamics são famosas por seus robôs maiores, como cães e humanoides. Mas o verdadeiro jogo secreto está no micronível. Esses espiões biomiméticos podem operar sozinhos ou em enxames, coletando dados vitais, sem que o adversário jamais suspeite que o mosquito pousado na parede é, na verdade,
o olho e o ouvido do inimigo. Número 4. Hélios. Sistema de laser de alta energia. A guerra naval está prestes a passar por uma de suas maiores revoluções desde a invenção do porta-aviões. As ameaças modernas, como enxames de drones, mísseis de cruzeiro rápidos e pequenas embarcações de ataque, representam um desafio enorme para os sistemas de defesa tradicionais, que dependem de mísseis interceptadores caros e com munição limitada. A resposta para esse problema parece ter saído direto de Star Wars, armas de energia direcionada ou, simplesmente, lasers. E olha, isso não é mais teoria. Já está sendo instalado em navios de guerra. O sistema Helios, que significa High Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance, é um laser de alta energia desenvolvido pela Lockheed Martin para a Marinha dos Estados Unidos. Montado no convés de um destroyer, o Helios é uma arma multifuncional. Ele pode usar um laser de baixa potência para ofuscar e desorientar os sensores de drones inimigos, cegando-os sem destruí-los. Ou pode disparar um feixe de alta energia, com a velocidade da luz, para queimar e derrubar drones, mísseis, ou até mesmo incendiar os motores de pequenas embarcações. A grande vantagem do Helios é seu carregador infinito. Enquanto houver energia no navio, ele pode continuar disparando. O custo por disparo é ridiculamente baixo, talvez alguns dólares em eletricidade, em comparação com os milhões de dólares de um míssil interceptador. Isso muda completamente a economia da guerra defensiva. Com precisão cirúrgica e um custo marginal, os lasers de alta energia como o Helios estão transformando os navios de guerra em fortalezas flutuantes, capazes de se defender de ameaças múltiplas e simultâneas de uma forma que era impensável há apenas alguns anos. Número 3. Drones kamikaze com IA autônoma. Chegamos ao pódio da nossa lista com uma tecnologia que não é apenas revolucionária, mas também profundamente perturbadora. Os drones já mudaram a guerra, permitindo ataques de precisão a milhares de quilômetros de distância. Mas e se o drone não precisasse mais de um piloto humano? E se ele pudesse tomar a decisão de identificar, rastrear e eliminar um alvo por conta própria? Bem-vindos à era dos drones kamikaze autônomos, também conhecidos como munições loitering ou armas letais autônomas. Esses drones são pequenos, baratos e podem ser lançados em grande número, formando um enxame. Eles são programados com um perfil de alvo, por exemplo, um tanque de um modelo específico ou uma pessoa carregando uma arma em uma determinada área. O enxame é então liberado e os drones voam para a zona de operação, comunicando-se entre si e usando inteligência artificial para procurar o alvo. Uma vez que um dos drones encontra um alvo que corresponde aos parâmetros, ele mergulha e explode no impacto, como um kamikaze robótico. A parte mais controversa é a automação da decisão de matar. Estamos delegando a uma máquina, a um algoritmo, o poder de vida e morte, sem intervenção humana no momento final. Isso levanta questões éticas e legais gigantescas. O que acontece se o algoritmo cometer um erro? Quem é o responsável? Apesar dos debates na ONU e dos apelos de cientistas para proibir essas armas, seu desenvolvimento continua a todo vapor. A eficiência militar de um enxame de drones que pode sobrecarregar qualquer defesa é simplesmente atraente demais para as potências militares ignorarem. Estamos no limiar de uma nova era de guerra automatizada, e as consequências são imprevisíveis. Número 2. Camuflagem óptica ativa. O conceito de invisibilidade fascina a humanidade há séculos, aparecendo em mitos, lendas e, claro, em filmes como O Predador. Por muito tempo, isso pareceu ser um sonho impossível. No entanto, a ciência está chegando perigosamente perto de tornar esse sonho uma realidade assustadora com a tecnologia de camuflagem óptica ativa.
Não estamos falando de uma pintura que se mistura com o ambiente, mas de um sistema dinâmico que faz um objeto, ou até mesmo uma pessoa, literalmente desaparecer diante dos seus olhos. A tecnologia funciona de uma maneira genial e complexa. O objeto a ser ocultado, seja o uniforme de um soldado ou a blindagem de um tanque, é coberto por um material especial. Esse material é composto por milhares de microcâmeras de um lado e painéis de projeção, como minúsculas telas de LED do outro. As câmeras capturam a imagem do ambiente que está atrás do objeto e, em tempo real, projetam essa imagem na superfície frontal. Para um observador, o efeito é que ele está vendo através do objeto, tornando-o efetivamente invisível. Embora a invisibilidade perfeita ainda seja um desafio, protótipos funcionais já foram demonstrados em laboratório e os avanços em metamateriais, materiais projetados com propriedades que não existem na natureza, estão acelerando esse processo. A aplicação militar é óbvia e revolucionária. Imagine tanques invisíveis cruzando o campo de batalha, ou soldados de forças especiais se infiltrando em bases inimigas sem serem vistos. A camuflagem óptica ativa eliminaria a vantagem de ver primeiro, transformando o combate em um jogo mortal de adivinhação. A invisibilidade está deixando de ser mágica para se tornar uma arma estratégica. Número 1. Railgun, ou canhão eletromagnético. E no topo da nossa lista, uma arma que promete revolucionar a artilharia de uma forma que não vemos há mais de um século. Esqueçam a pólvora e os explosivos. A arma mais poderosa do futuro próximo é movida por uma das forças mais fundamentais do universo, o eletromagnetismo. Estou falando do Railgun, ou canhão eletromagnético. Desenvolvido em segredo por anos pela Marinha dos Estados Unidos, o Railgun é uma arma que parece ter sido arrancada diretamente de um videogame de ficção científica. Um Railgun não usa propelentes químicos. Em vez disso, ele usa campos magnéticos imensamente poderosos, gerados por correntes elétricas gigantescas, para acelerar um projétil sólido ao longo de 2 trilhos condutores. O resultado é assustador. O projétil sai do cano a velocidades hipersônicas, algo em torno de Mach 7, ou mais de 8.000 km por hora. Nessa velocidade, o projétil não precisa de uma ogiva explosiva. A pura energia cinética do impacto é tão colossal que ele pode perfurar múltiplas camadas de aço ou concreto como se fossem papel. As vantagens são imensas. O alcance de um Railgun pode ultrapassar 200 km com uma precisão incrível. Como os projéteis não têm explosivos, eles são muito mais seguros de armazenar em um navio e muito mais baratos de produzir. Um navio de guerra poderia carregar centenas, talvez milhares desses projéteis. A capacidade de atingir alvos tão distantes, com tanta velocidade e poder de penetração, torna o Railgun uma arma transformadora, capaz de dominar tanto o mar quanto alvos em terra. Ele representa o ápice da artilharia, uma arma que dispara projéteis com a força de um meteoro, mudando para sempre as regras do combate naval e terrestre. Depois de ver tudo isso, a pergunta que fica é: até onde os governos estão dispostos a ir para vencer uma guerra antes mesmo que ela comece? As tecnologias que mostramos hoje não são apenas conceitos. Elas são projetos ativos, com orçamentos de bilhões de dólares, sendo desenvolvidos nos bastidores. A grande questão é: quantas delas já não estão em operação, neste exato momento, sem que a população mundial tenha a menor ideia? Quantas dessas armas já estão moldando a geopolítica global em silêncio? O perigo, obviamente, vai além do uso por governos. O que acontece quando essas tecnologias caem em mãos erradas? Nas mãos de grupos terroristas, de corporações mercenárias ou de regimes instáveis? Um enxame de drones autônomos ou uma arma de pulso eletromagnético portátil poderiam causar um nível de destruição e caos que hoje é difícil até de imaginar.
O campo de batalha do futuro não será definido por tanques e soldados em trincheiras, mas por algoritmos, lasers e armas invisíveis, longe dos olhos da mídia e do público. Essa nova era da guerra invisível já está sendo construída hoje. A corrida pela supremacia tecnológica está definindo quem terá o poder amanhã. E a pergunta final que eu deixo para vocês é: estamos prontos para isso? Estamos preparados para um mundo onde a linha entre ficção científica e realidade bélica se tornou tão tênue? Fiquem ligados, porque no nosso próximo episódio vamos mergulhar ainda mais fundo em projetos desclassificados e teorias da conspiração que podem ser mais reais do que a gente pensa. As revelações serão ainda mais chocantes. Até a próxima!